presente trabalho, apresentado à disciplina Inovação Tecnológica, trata de um equipamento inovador de diagnóstico por imagem, que utiliza eletricidade para mapear o funcionamento do pulmão, o tomógrafo de impedância elétrica. Na unidade de terapia intensiva, essa é uma imagem comum: o paciente respirando com a ajuda de um aparelho. Para saber como está o funcionamento dos pulmões, os médicos fazem até 4 exames de sangue por dia. Entre o momento que o respirador é acionado e o resultado de cada exame, o paciente pode receber uma quantidade insuficiente de oxigênio sem que isso seja percebido pela equipe médica. Porque se o pulmão fica fechado, ele pode reter secreções e nessas secreções podem surgir bactérias e gerar uma pneumonia. Hoje, esse é um dos maiores problemas em UTI. 1 em cada 5 pacientes com respiração mecânica morre de pneumonia. Para diminuir esse índice de mortalidade nas UTIs, a Faculdade de Medicina e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo desenvolveram um aparelho inédito no mundo, que mostra com precisão e em tempo real o funcionamento dos pulmões do paciente. 32 eletrodos são fixados no peito do paciente. Eles emitem uma corrente elétrica que monitora a entrada e a saída dos pulmões. Um programa de computador transforma essas informações em imagem. Assim, o médico visualiza o que está acontecendo nos pulmões do paciente e pode ajustar com mais precisão o respirador. O novo aparelho não emite radiação e não faz mal ao organismo. Nós acreditamos que, assim, em algumas doenças pulmonares que levam o indivíduo para intubação e para terapia intensiva, esse aparelho vai ter uma função muito importante nesses ajustes. E com isso, com certeza, vão poder prevenir uma série de complicações, entre elas a pneumonia. Foram necessários 10 anos de pesquisa para se chegar a este tomógrafo, que passou por 6 versões. O projeto, financiado com verbas públicas, teve a participação de engenheiros elétricos, bioengenheiros, programadores, matemáticos e médicos. Agora, os pesquisadores podem requerer a patente e depois vender essa tecnologia para outros países. Segue a entrevista com o professor Dr. Haruki Tanaka, formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP, além de possuir mestrado em Informática e doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, é professor do curso de Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC. Essa tecnologia de imagem, na verdade havia um protótipo já, esse método já havia sido desenvolvido na Universidade de Sheffield, já uns 15 anos atrás, mas nunca havia sido utilizado em prática clínica ainda. Na UTI, quando a gente ventila o paciente, ventilação mecânica, infelizmente o pulmão é uma caixa preta, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então nasceu daí a necessidade, né, de se ter alguma metodologia de imagem para que monitorizasse o pulmão real time durante a internação do paciente na UTI, né? Então, a tomografia de impedância elétrica surgiu como um método muito interessante, como uma opção interessante, porque não faz uso de radiações ionizantes, né? E além disso, é um equipamento portátil e é à beira do leito. E é isso que nós precisamos na UTI. É uma inovação porque essa metodologia de imagem ainda não é utilizada na prática clínica, né? Bom, a inovação é difícil porque você tem que convencer a comunidade médica de que aquilo é útil, né? Isso não é fácil porque, como eu disse antes, a comunidade, os profissionais da saúde são extremamente conservadores, né? Eles não são tão tecnológicos assim. O projeto começa-se com a construção de um protótipo de prova clínica, né? Um protótipo para verificar se a imagem aparece e se essa imagem
é útil ou não, né? Começa sempre por aí. Agora, é claro que quando nós queremos realmente utilizar o produto precisa ser adequado a uma série de questões. Por exemplo, normas de segurança, normas Anvisa, a própria parte da aplicação clínica, né? Então são mudanças nesse sentido, de adequação à criação de um produto final, comercial e de uso clínico. Eu desenvolvia o hardware, desenvolvia o circuito soldando os componentes, mas ao mesmo tempo eu desenvolvia programas para tentar para mostrar aquela informação na tela, pensando já na necessidade clínica. Então nessa hora eu atuava como um usuário daquela informação, ou seja, o médico, né? Então eu atuei tanto de um lado como do outro, e para mim isso foi extremamente fácil, porque eu tenho a experiência do universo do pessoal de exatas, né? Eu sei como o pessoal pensa, né? E também, por outro lado, eu sei como é que os médicos pensam. Tá? Então, para mim, isso foi uma coisa boa, que eu acho que a minha participação, a minha contribuição no projeto foi boa nesse sentido, que eu consegui conviver sem problemas de comunicação com várias partes. A coisa mais importante para a inovação é realmente estar olhando sempre para o campo, olhando para as necessidades em qualquer contexto. E tentar identificar a necessidade. Muitas vezes são coisas simples, mas que não há solução, porque ninguém olhou para aquilo ainda. Eu diria para deixar uma mensagem para novos empreendedores, pessoas que querem desenvolver tecnologia, motivacional, né? Então, o que eu penso é o seguinte, assim, a vontade para a inovação pode surgir de várias formas, né? Porque eu quero criar um business rentável, que é interessante para o indivíduo, porque eu quero ter um negócio rentável e tudo mais, né? Mas antes de pensar assim, eu acho que o indivíduo tem que pensar assim: o que eu posso contribuir para a sociedade? O que eu posso contribuir para a sociedade? Para melhorar, obviamente, não para piorar. Para piorar, nós temos várias outras categorias de pessoas que fazem muito, né? Mas o que eu posso fazer para contribuir socialmente, né? Essa deve ser a preocupação principal, tá? Porque o resto é consequência. O sucesso do negócio é consequência disso, né? Então eu acho que esse deve ser o mote principal. Não importa o que. Muito obrigado, professor. Agradeço pela entrevista. Obrigado e boa sorte. Muito obrigado pela